vamos continuar esse momento de conversa sobre vocação, não é? Mais uma vez quero me apresentar, meu nome é Alex da Costa Silva, atuo na Pastoral Vocacional da Paróquia, junto com toda a nossa pastoral, junto com as nossas coordenadoras, a Tereza, a Vera, os membros da nossa pastoral. E a pedido do nosso pároco, Padre André, vamos ter esse momento de diálogo, de conversa sobre o tema das vocações. Hoje nós vamos conversar a partir da exortação apostólica Christus Vivit, que foi fruto do Sínodo da Juventude. E esse sínodo convocado pelo Papa, ele reunido com os bispos do mundo inteiro, eles passaram junto com os jovens, foi a primeira vez que o sínodo ouviu os jovens com o tema que era o jovem e o discernimento vocacional. Então esse sínodo tinha dois temas, o jovem no mundo contemporâneo e as vocações. Então nós vamos trabalhar o tema das vocações hoje a partir da exortação apostólica e a partir desse tópico que está no documento As Vocações. O Papa começa essa parte da exortação apostólica falando que a vocação é uma chamada à amizade de Cristo por nós. Ele recorda no primeiro momento esta chamada, esta declaração de amor a partir do testemunho de Pedro, quando ele professa a fé em Cristo ressuscitado a partir daquilo que o Senhor diz. Pedro, tu me amas? E Pedro responde por 3 vezes, sim, Senhor, eu te amo. Assim também deve ser a nossa resposta ao Senhor. E o Papa provoca os jovens a essa resposta. Mas diante dessa resposta positiva, há também muitos que respondem de maneira negativa. Muitos respondem de maneira fraca, com temores, e recuam, voltam atrás, não seguem o Senhor. Vamos olhar o exemplo do jovem rico. Nós não sabemos o que será a vida do jovem rico, porque o Senhor olhou para ele com amor, como nos diz o Evangelho, mas o jovem voltou atrás porque não queria deixar as suas riquezas. E aí as suas riquezas não é só o dinheiro propriamente dito, mas as nossas seguranças. A vocação não pode estar presa a seguranças, porque as seguranças, na maioria das vezes, elas não vão permitir a nossa intimidade com Deus. Elas vão nos afastar de Deus, quer seja de maneira rápida ou de maneira mais lenta. Mas nós não podemos estar apegos a seguranças, e sim ouvir a chamada do Senhor e responder o convite. A chamada à amizade com o Senhor é a chamada a uma história de amor. A nossa vida que Deus nos dá como dom gratuito do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, a cada um de nós é uma história de amor. É uma história repleta de realizações, de coisas positivas, de coisas benéficas. Essa vida que o Senhor nos dá não é algo que tem que estar, por exemplo, ligado a imagens. Por exemplo, a nossa vida não é para estar numa nuvem de armazenamento externo, como hoje a gente faz em arquivos de computador. Como, por exemplo, esse vídeo talvez vai para um arquivo com uma nuvem de armazenamento para ser descarregado lá e depois ser editado e depois se tornar o material final no qual vai estar essa conversa. Esta não é a nossa vida está aqui, dom, graça, realização daquilo que Deus quer de nós. A nossa vida também não é um tutorial. A nossa vida não é um tutorial. A nossa vida, a partir do tutorial, é aquilo que a gente vê um vídeo no YouTube ou em outro site, ou mesmo hoje quando a gente recebe uma câmera, um celular, para a gente saber como é que nós vamos mexer naquele programa ou naquele aparelho. A nossa vida não é nisso, e é isso, eu volto à imagem do roteiro. A nossa vida não é um roteiro que nós entregamos para Deus e falamos assim, Senhor, executa isto para mim. Isso não é a nossa vida. Como a nossa vida também não é um livro de reflexões ou meditações, a nossa vida é um construir-se, é um fazer-se, é um dar-se, é um perceber-se
da vontade de Deus. Esta vida que o Senhor nos dá é uma história de amor. Uma história de amor que acontece no cotidiano, nas nossas relações, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, nos nossos estudos, no nosso trabalho. Não é uma história de amor isolada, só entre apenas eu e Deus. Jovens, entendam que a sua chamada amizade ao Senhor, nós também, leigos, adultos, famílias, sacerdotes, consagrados, a nossa vida de chamada para o Senhor, de amizade com Deus, é uma amizade para estar com os outros, que acontece nos relacionamentos humanos, acontece no apoio aos amigos, no apoio às famílias, no abraço que no momento nós não podemos dar, nos beijos que não podemos partilhar nesse momento, no consolo que não podemos dar fisicamente nesse momento, mas podemos ligar para os nossos amigos que estão afastados, ligar para os nossos amigos que estão longe de Deus, perguntar como eles estão, mandar uma mensagem, dizer que estamos aqui, procurar saber aquele amigo que está com uma situação de tristeza, porque somos essa história de amor a partir da chamada de Deus, que devemos viver a nossa vocação no amor. Vocação é sinônimo de doar amor, de entregar-se por amor. Isto é vocação. Essa é a primeira chamada desta amizade com Deus. É ser esta manifestação de Deus para com os outros. É a nossa história de vocação que acontece com os outros, com as outras pessoas. Na paróquia, somos essa história de amor com os nossos irmãos pastorais, com o nosso sacerdote, com os outros grupos. Precisamos ser essa história de amor, de serviço, de doação. Esse é o primeiro elemento que estamos aceitando e aceitamos esta chamada amizade do Senhor. Seguindo esse caminho, dentro desse grande tema da vocação na Christus Vivit, o Papa trabalha assim como um subtítulo, subtema, é ser para os outros. A vocação é entendida também como oferta. Se a nossa vocação e a nossa vida nessa compreensão cristã não for de oferta, ela não tem sentido. Porque a vocação não é uma profissão, simplesmente, ela não é um ornamento, ela não é uma titulação social. A vocação é um ato, é uma atitude, é um agir de serviço. Amar e servir. Aquele que não serve para servir, não serve para viver, como diz o Senhor. Então, toda a nossa vocação tem que ser orientada para o serviço primeiramente dos irmãos mais necessitados. Não podemos nos esquecer que a nossa vocação precisa estar orientada aos pobres mais pobres. Como diz o Papa, ir até as periferias existenciais, quer sejam as periferias nas pobrezas materiais, mas nas pobrezas espirituais também. A vocação como serviço ao outro é perceber e ter a sensibilidade se o outro está triste, se o outro está sem atenção, se o outro não está bem, se o outro está insensível. E agir como Cristo, em persona Cristo, recordando aquilo que Santo Agostinho nos fala com muita propriedade. Cristianos alter Christus, cristãos, sois outro Cristo, sois outros Cristo. Então, se encarnar dessa realidade de Jesus Cristo para servir, para ser oferta, para ser doação. Porque doar-se é o dom e identidade da vocação cristã, da vocação dos que querem amar a Deus, entenderem essa chamada de amizade do Senhor. Então estejamos como cristãos prontos para servir, prontos para ser oferta. Primeiramente, dirijo isso aos jovens. E quero falar àqueles jovens que por algum motivo possam ter se afastado de Deus e se afastado da igreja. Não
levem em consideração uma pessoa ou um fato que disse algo que possa ter causado uma decepção. Mas pense em Deus em primeiro lugar. Deus é a fonte dessa chamada. Siga a chamada, volte para Ele. E volte para a igreja. E se coloque à disposição do Senhor. Prosseguindo nesse caminho da vocação como serviço aos outros, eu queria me dirigir agora aos outros grupos de pastoral e aos adultos dos grupos de pastorais. Os nossos jovens carecem e precisam do vosso e do nosso apoio, da nossa compreensão, do nosso diálogo, da nossa disposição em incentivá-los a manterem vivos essa energia, essa disposição, essa beleza desse chamado que o Senhor fez a eles. Por isso, eu proponho aqui uma provocação, uma reflexão às nossas pastorais da nossa matriz de São Gonçalo, a começar da minha pastoral, a pastoral vocacional, a começar de todos que assistem esse vídeo. Estamos sendo provocadores e motivadores deste dom vocacional que Deus chama aos nossos jovens através do acolhimento, do diálogo, do incentivo, da oração. Faço aqui uma pergunta, proponho uma reflexão aos casais da nossa paróquia, a pastoral familiar da nossa paróquia. O tema vocação é um assunto que é presente, dialogado com os vossos filhos nas vossas casas? Ou a beleza da vocação está apenas na do filho e da filha do casal amigo da pastoral, ou do filho e da filha de alguém da família, de algum familiar, ou daquela jovem que nós fomos fazer uma visita no convento, no Carmelo, e se encantamos por ela, ou daquele jovem seminarista que vem fazer a pastoral vocacional, a sua pastoral, seu ano de serviço pastoral na nossa paróquia. Só ali que está a beleza das vocações, o incentivo. E nas nossas casas, na nossa família? Esse tema é um tema presente? Então, nesse sentido, meus irmãos, digo, as pastorais marianas, a de serviço social, as pastorais de trabalho familiar, a pastoral litúrgica, a pastoral de acolhida, a pastoral de música, toda a pastoral é vocacional. Todo o trabalho paroquial é vocacional, toda a formação é vocacional, toda a espiritualidade é vocacional. Olhemos a Santíssima Virgem nesse mês de maio, pensemos na vocação dela de atender e servir a Deus desde a primeira hora. Tantos jovens são chamados a servir a Deus e não tem incentivo dentro das suas próprias casas e casas de pessoas dentro da igreja. Porque muitas das vezes os nossos pais e mães não nos dão apoio. Eu já ouvi isso de tantos jovens. Então vamos pensar a vocação como algo imenso para a vida da igreja, para a vida da nossa paróquia. Pensar também na beleza do ser de Deus e na beleza de amar as vocações. Curta o nosso canal, A Voz do Amarante. Clique no sininho para toda vez que entrar um vídeo novo, iniciar uma transmissão, você receber. Curta, compartilha, divulgue o nosso canal A Voz do Amarante. E assim a nossa evangelização será mais constante e mais ampla. Obrigado mais uma vez a todos. Deus nos abençoe. Salve Maria, Senhora Rosa Mística. Amém.